Sabe que, Raquel, a gente, nesse quesito, né, nesse aspecto, obviamente tem pessoas com situações bem complicadas, né, pessoas com situações de perda de emprego, né, instabilidades, assim, muito, muito complicadas. Nós estamos aqui falando, de certa forma, de um tema ou de uma situação que está mais associada à manutenção de normalidade, né? Mas não no extremo. A gente sabe que tem gente aí numa situação muito mais complicada, né? Desse nosso lado aqui, enfim, a gente tem essa missão, né, de estar um pouco melhor e ajudar a quem não está tão bem assim quanto a gente, né? Que é um outro ponto extremamente importante deste momento de isolamento social, né? Tentar ajudar aqueles que nós sabemos que estão com uma dificuldade maior. E isso é algo que está associado a questões práticas. Estou falando de gente que precisa comer, gente que precisa vestir, gente que precisa morar, enfim, né? Mas algo que a psicologia trata de maneira muito clara, né, e simples, que é o chamado princípio do prazer, né? O princípio do prazer é o que nos rege, né? Se a gente não tiver prazer, então não vale a pena viver, né? Então, o desejo da vida está associado ao desejo que é algo prazeroso, né? Então, quando existe uma dificuldade associada à percepção do princípio do prazer, aí a saúde está sucumbindo, né? Então, nós, enquanto técnicos de saúde, né, que vamos observar padrões do tipo, tem dor, não tem dor, tem inflamação, não tem inflamação, tem infecção, não tem infecção, tem necessidade de ajustar o estado mental, emocional, sim ou não, enfim, tudo isso, né, está associado a algo anterior, que é o princípio do prazer. Quando a gente perde o prazer, aí nós podemos ter a dor, né? Então teve alguma coisa associada que levou o organismo a não ter o prazer, ou a não ter a satisfação. E aí é que entra a figura do profissional de saúde, que é para ajudar a pessoa a restabelecer aquilo que ela perdeu enquanto princípio do prazer. Então, quando nós temos, né, nessa linha de raciocínio, a perda do princípio do prazer, então nós temos uma situação de desorganização, seja ela biológica ou comportamental, né? Isso vai desdobrar ou desenvolver um estado onde o indivíduo passa a perceber que não conseguindo ter prazer, ou seja, sofrendo, né, ele vai estar o tempo inteiro sendo sinalizado que ele precisa mudar essa rota. Eu preciso mudar essa rota, eu preciso melhorar, eu preciso estabelecer algo diferente para a minha vida. E há pouco a gente estava falando da adaptação, então nós inclusive nos adaptamos àqueles momentos, àquelas situações que não são tão boas assim, né? Mas isso é uma adaptação transitória, nós temos que retomar a capacidade de sentir prazer. Quando você estava falando, né, da sua decisão, né, e lembrando que eu havia falado antes que era quase praticamente, se a pessoa não decide, ela passa a ser escravizada. E nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo onde existe essa, vamos dizer que esse Big Brother, né? Grande Big Brother, porque tudo que você fala no celular, você não precisa estar em lugar nenhum. Falou, daqui a pouco já vai aparecer no teu Instagram, no teu Facebook, já vai em e-mail para você. Você falar de ferro de passar, daqui a pouco tem um monte de ferro aparecendo na tua timeline, né? Então, à medida que a gente nota que estamos todo o tempo sendo observados, né, obviamente aquilo que vai chegar para nós é aquilo que nós estamos buscando. Seja daqui a pouco pensando, para a gente pensar já tem alguma coisa captando e já vai mandar para você. E não, a gente brinca, mas é bem possível que isso aconteça num futuro não tão distante, né? Mas então, retomando, né, a linha do raciocínio, à medida que vai se percebendo que o princípio do prazer foi perdido, então começam a surgir situações patológicas. Aí é hora de ou tentar corrigir com as próprias ferramentas ou buscar ajuda, né? Aí vem a questão terapêutica de todas as linhas, sejam biológicas ou comportamentais, mas, né, precisam ser acessadas para mais rapidamente o indivíduo voltar ao equilíbrio, né? Mas em relação, né, ao conceito de princípio do prazer, enquanto não houver decisão do indivíduo, não, eu preciso fazer algumas correções, porque isso aqui está me trazendo transtorno, né? Só uma pessoa pode perceber isso, nós mesmos, né? Sim. Não tem como eu chegar e definir para você o que é ter prazer para você, só nós mesmos, né?
Então, existe, obviamente, uma linha geral que o técnico, principalmente o psicólogo, né, vai identificar, não, você está tendo um prazer num sofrimento, né? Esse teu prazer aí é um prazer num sofrimento, isso é patológico, né? Mas a grande maioria, né, que são as linhas gerais, a gente consegue identificar. Agora, o refinado da coisa é só o dono que consegue entender, né? Então, essas atitudes, né, desde um alimento que a pessoa fala, eu vou comer isso aqui e vou passar mal. Eu sei que eu não tolero, eu não suporto isso. Então, é uma decisão da pessoa, né? Se ela, em determinada situação, fala, eu vou comer isso aqui, eu vou bancar isso. Nem que eu passe mal, mas eu quero comer. Quero sentir esse sabor, enfim, tal. Beleza, agora, eu vou fazer isso todo dia e eu sei que eu vou ficar mal todo dia, aí você tá, né, tá com uma visão do que é prazer e do que é um desejo, do que é um sofrimento totalmente deturpada, né? Então, é algo que nós notamos no consultório todo o tempo. Mais uma vez, quando nós prescrevemos um remédio, damos uma orientação, aquilo ali é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que pode introduzir o indivíduo a uma melhora. A gente pode reduzir isso a uma dificuldade digestória, né? Pode reduzir isso a uma dificuldade de gestão de gorduras. Está aqui o remédio, né? Ele vai te ajudar. Agora, você vai ter que fazer a sua parte, porque a sua parte é ajudar o remédio a poder trabalhar, né? E depois que isso acontece, há um impacto direto na capacidade do órgão, do sistema, né? Que vai poder trabalhar melhor, entregar o serviço dele de maneira mais adequada. E você que ajudou durante um tempo, depois não precisa mais do remédio, vai conseguir manter sozinho, porque graças a Deus as memórias, né, de funcionamento celular conseguem depois reproduzir esse trabalho que foi feito de maneira induzida e que depois vai ser autóctone, depois a pessoa vai fazer sozinha, vai fazer de maneira involuntária, né? É isso aí. E isso, sim, maravilhoso. Esse processo todo é maravilhoso. Essa questão de a gente ficar muito dependente de remédios, né? Isso é muito complicado. Então, aqui eu deixo o meu parênteses pela escolha que eu fiz, né? Do meu tipo de tratamento. Né? Cada um vai fazer as suas escolhas, que especialista vai se encaminhar, né, para resolver os problemas. Primeiro, o importante é buscar ajuda, quando percebe que não está conseguindo lidar sozinho. E essa minha escolha é uma das coisas que me fez decidir esse tipo de tratamento com você, e que eu continuo até hoje, é justamente isso. Eu não queria mais ficar tomando remédios, e que eram apenas paliativos, né? Tirava a minha dor naquele momento, pronto, tô aliviada. Dali a pouco eu saía de novo com aquela dor. E quem sabe, algumas vezes eu senti isso, né? Bem pior do que a primeira vez. Né? Então, essa minha opção por esse tipo de tratamento do Dr. Fabiano é justamente essa. Não quero mais essa realidade na minha vida de passar a vida inteira dependente de remédios. Que não deixa, quando é dessa forma, não deixa de ser uma dependência também. Eu vou continuar com o teu gancho último aí, né? Que é a coisa do tratamento e a dependência, né? Para mim, o suprassumo do tratamento de saúde é conseguir restabelecer e fazer com que a criatura caminhe sozinho, né? Então, obviamente, nós sabemos que existem algumas limitações, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde e que esses problemas de saúde são, de certa forma, mais complexos, né? E necessariamente vão precisar de uma ajuda por muito mais tempo, né? Esse tempo é algo que às vezes pode ser um tempo muito mais longo ou um tempo muito mais breve, né? Um tempo mais breve. Mas a grande maioria, que a gente chama de atenção básica, são indivíduos que precisam de uma ajuda, né? Ou de uma orientação, de uma, certa forma, uma indução, uma ajuda medicamentosa, que precisa ter um tempo definido, né? Então, a terapêutica, quando bem estudada, quando bem conduzida, né, ela pode, sim, ser algo que tem início, meio e fim, né? E a gente vê, né, em muitos casos, não só pela própria atuação dos técnicos em saúde, mas também pela
pelo critério e pela condução das pessoas, que são os pacientes, né? A perpetuação de uso de medicamentos que, na verdade, são desnecessários, mas estão sendo feitos dessa forma exatamente porque não existe o assumir a responsabilidade por parte do paciente também, né? Então, quando o sujeito recebe um medicamento para tratar o colesterol e continua comendo costela e cerveja todo sábado, aí é complicado, né? Então, ele vai perpetuar, fatalmente vai perpetuar, né, usando aquele remédio que vai ser utilizado por um bom tempo, talvez a vida inteira. E aí vem os efeitos adversos, colaterais, enfim. Então, eu digo que, para mim, o suprassumo da terapêutica, seja em qual nível for, né, qualquer nível, é tornar o indivíduo independente, tornar o indivíduo, de certa forma, dono do seu caminho, né? Então, tornar o indivíduo dono do seu caminho, obviamente, não é alguma coisa que é de responsabilidade só do técnico em saúde, do médico, do terapeuta, enfim, do psicólogo, não. É uma responsabilidade dividida, né? E aí eu costumo dizer em consultório que a minha parte é 50% e olha lá, né? E olha lá, a outra parte é o indivíduo que vai fazer, a velocidade com que isso vai se desenvolver, como ele vai conseguir estabelecer o critério de manutenção do que o medicamento ou do que o tratamento foi capaz de levá-lo a conseguir, né? Nesse momento de isolamento social, a gente tem uma grande chance de fazer isso. Eu vou repetir, nós aqui que estamos numa condição de vida, que temos, graças a Deus, uma possibilidade maior, né? Que é poder enxergar esses padrões, enxergar esses hábitos, enxergar esses modelos que foram talvez nos passados desde muito tempo, né? Dos nossos antepassados, mais próximos, mais distantes, né? E isso tudo pode ser, de certa forma, reconstruído. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Mas pode ser modificado. E essa modificação é desde um hábito alimentar, né, até um padrão de comportamento, né, de como eu faço uma observação a algo que eu vejo, que foi meu avô que fazia, eu estou fazendo igual, não era legal, mas eu estou fazendo, porque ele fez assim, eu estou fazendo igual. Então é um momento muito propício para tudo isso, né? Porque, afinal de contas, nós estamos diante desses conteúdos todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então, desde o hábito alimentar, ao hábito de movimento físico, ao hábito, né, comportamental, que tipo de conteúdo a gente tem contato, que a gente nutre, né? Então, tudo isso acaba sendo ferramenta básica, né, para qualquer espécie de processo de evolução. E facilitador, obviamente, de qualquer intervenção terapêutica, né? Então, enquanto necessitado de alguma ajuda terapêutica, quanto melhor for a minha visão em torno de tudo isso, que não é nem um pouco simples, é bastante complexo, mas que pode, de maneira prática, ser avançado de maneira prática, avançando e vencendo degraus, né? Chegar num ponto onde a autonomia pode ser construída, né? A ajuda externa pode ser cada vez menor.